Pessoal, a gente vai no capítulo 8 agora da apostila, tá? Esse capítulo 8 ele vai trazer para a gente as porcentagens. A gente vai ver como as porcentagens podem ser utilizadas, tá? Em várias situações do cotidiano. E a ideia é apresentar as formas de se calcular. Como é que eu vou poder calcular uma porcentagem usando recursos, usando raciocínios diferentes, tá bom? Então, o que a gente vai trabalhar hoje, eu coloquei aqui um sumário para poder ficar mais fácil, né? Se por acaso você ficar com dúvida de algum item, aí você consegue achar ele melhor depois. A gente vai ver primeiro a representação de uma porcentagem, tá? Depois a gente vai trabalhar o cálculo base das porcentagens, o raciocínio básico, né, de qualquer porcentagem. Aí tem o método da regra de 3, né? Calcular uma porcentagem usando uma regra de 3. A gente vai ter um outro método, que é a tabela de porcentagens, que é um raciocínio que se usa bastante no comércio, por exemplo. A galera usa muito esse raciocínio. E a gente vai entender um pouco mais sobre juros e um pouco mais sobre descontos, tá? Esse capítulo ele é curtinho mesmo, vocês vão ver que ele é bem tranquilo. Não tem muita coisa complicada nele, não. Então, a primeira coisa aqui é a representação, tá? Como é que a gente representa uma porcentagem? A porcentagem, ela sempre vai estar com esse símbolo, né? Esse é o símbolo da porcentagem, essa barrinha com esses dois zerinhos aqui, tá? Só que essa barrinha com esses dois zerinhos, que é o porcento, ela tá te dando uma dica. Ela tá falando que aquele número é alguma coisa, nesse caso aqui é o 45, né? Mas é o 45%. Então aqui quer dizer que eu consigo transformar numa fração. Essa ideia de falar alguma coisa por alguma coisa é uma ideia das frações. Então eu tenho 1 sobre 2, 1 por 2. Né? Então aqui se eu tenho uma porcentagem, eu estou fazendo o meu número por 100. Então eu estou pegando o meu 45 e dividindo ele por 100. Então eu consigo pegar uma porcentagem, qualquer porcentagem, tá? E fazer ela virar uma fração. E é isso que vai ser o pontapé inicial aí, vai ser o primeiro passo para a gente entender bem essas porcentagens, tá bom? Então, a representação da porcentagem em forma de fração é uma parte que vai ser muito útil para a gente, tá? Por que vai ser útil, né? Porque no cálculo base, né, o cálculo básico aqui da porcentagem, a gente usa essa fração para montar o raciocínio, tá bom? Qual que é o cálculo base, né? Qual que é a base da porcentagem? É você descobrir, calcular, né, a porcentagem de algum valor, de algum número, de alguma quantia. Então, eu coloquei um exemplo, ó, 40% de 200, tá? Depois eu vou usar nos exemplos juros, descontos, aí a gente vai ter um contexto. Mas por enquanto é só para descobrir o que é o 40% de 200, tá? Pode ser R$ 200 ou 200 objetos, tanto faz. O 40% ele vai ser transformado numa fração, igual a gente viu da representação agora há pouco. Esse D na matemática, sempre que você quer uma quantidade de alguma coisa, o D representa uma multiplicação, você está multiplicando aquele valor, tá? Então esse D é uma multiplicação. E o 200, ele já está aqui, já está pronto, é o 200 que a gente vai usar na continha, tá? Então eu vou pegar o 40 por 100, né, o 40%, e multiplicar pelo 200. E nesse processo eu vou conseguir calcular, eu vou conseguir descobrir. O 40 vezes o 200 dá 8.000. Então, tá aqui o 8.000. O 100 não tem ninguém para multiplicar, né? Então ele continua sendo 100. Então eu preciso só pegar o 8.000 e dividir por 100, né? Lembra que a fração é uma divisão. Então eu vou pegar o 8.000, dividir por 100, e o resultado disso vai dar 80. Então quer dizer que 40% de 200 é 80, tá? Então a gente consegue calcular a porcentagem de uma forma básica. Em qualquer porcentagem ela pode ser calculada assim, tá? É claro que cada situação às vezes vai ser mais prático mudar o raciocínio, mudar o método para você ser mais rápido, mais eficaz, mas esse é um método que funciona para muita coisa dentro de porcentagem, tá bom? Coloquei um outro exemplo aqui também. Ó. Uma loja está com desconto de 30% em seus produtos. Qual seria o valor do desconto? Aqui ficou escrito errado, né? Qual o valor do desconto de um produto de R$ 150?
Então eu tenho um produto que vale R$ 150, o desconto é um desconto de 30%, e eu quero saber quanto vale os 30%, né? Qual vai ser o valor que vai ser descontado. Então eu tenho aqui, ó, 30% de 150. Então é isso que eu quero descobrir, é isso que o exercício está procurando, tá? O 30% é o 30 por 100, é uma fração que a gente vai criar. O D vai virar uma multiplicação. O 150 já está ali prontinho para ser utilizado, não precisa mexer nele, né? O 30 vezes o 150 dá 4.500. Então a gente vai ter 4.500 em cima. E na parte de baixo aqui o 100 está sozinho, né? Não tem ninguém para multiplicar. Então ele fica 100. 4.500 dividido por 100 vira 45. Então quer dizer que os 30% de 150 é 45. Então esse desconto, esse valor que eu quero, o desconto ele vai ser de R$ 45, né? Depois, se eu quiser descobrir qual que vai ser o valor pago, aí a gente vai também mostrar mais para frente. Mas por enquanto, para você saber como que uma porcentagem é calculada, né, como que a gente consegue trabalhar com ela, aqui já dá para ver bem visto como isso trabalha. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você ainda ficar meio confuso em alguma parte, pausa, volta o vídeo, vê de novo o que aconteceu, vê de novo o que eu expliquei sobre ele, para poder entender melhor, tá bom? Também os exercícios depois na apostila vão te ajudar a entender sobre isso, tá? A primeira forma diferente dessa que eu mostrei, que vai ser usada para a gente entender a porcentagem, é a forma da regra de 3. A regra de 3 a gente já usa ela na química, na física, já usa ela em outros lugares, né? Então é um raciocínio que já é mais comum, né? Desde o 7º ano a gente também já trabalha com a regra de 3. Então é um raciocínio que é mais comum, então acaba sendo útil também na hora de montar. Às vezes a pessoa tem dificuldade em trabalhar com fração e fazer a porcentagem virar uma fração, mas ela consegue fazer a nossa regra de 3 de uma maneira rápida. Então acaba sendo útil saber como fazer assim também, tá? Então coloquei aqui um raciocínio, ó. Eu quero 45% de R$ 300. Para isso, a gente vai organizar a nossa regra de 3 usando esses dois elementos, tá? A porcentagem, que é os 45% aqui, e o dinheiro, os reais, que nesse caso eu tenho 300. O que eu tenho que organizar de cada coisa, tá bom? Eu tenho que organizar primeiro assim, ó, a regra de 3 com porcentagem sempre vai utilizar o 100%. O que é o 100%? 100% é o total, tá? Eu estou falando de 45 aqui, mas qual é o meu total, né? O total é 300. Então, 100% significa R$ 300. Então, aqui eu já tenho uma parte da minha regra de 3, tá? E o que eu quero descobrir, né? Eu quero descobrir 45%. Eu sei quanto vale os 45%? Não. Então, é isso que a regra de 3 vai procurar. Então, o 45% ele vai ser representado lá na outra parte, né, na parte dos reais, pelo X, pelo valor que eu vou descobrir. Lembra que a regra de 3 ela se resolve multiplicando em cruz, né? Então o 100 vai multiplicar o X, o 45 vai multiplicar os 300. E aí a gente vai ter essa continha, ó. 100x, que é o 100 vezes x, é igual a 300 vezes 45. O 300 vezes 45 dá 13.500, tá? E aí a gente vai conseguir pegar esse 100x e resolver, né? O 100 que está multiplicando passa dividindo, então eu tenho 13.500 dividido por 100, e quando eu faço a divisão, eu descubro que o x vale 135, né? Então quer dizer que os 40% de 300, ele vale 135. O valor que eu quero é o valor de 135. Então a regra de 3 que a gente usa para várias outras matérias, para várias outras coisas, ela também pode ser usada aqui na porcentagem para a gente poder descobrir um valor que eu não quero, que eu não sei, e aí eu quero descobrir, eu quero encontrar o resultado dele. Só que para isso, ó, de novo, estou falando, você vai ter que inserir alguma coisa, tá? Nesse caso, eu tenho que inserir, tenho que colocar o 100% para poder completar minha regra de 3, tá? O 100% é o total, e aí o que eu quero descobrir, eu descubro completando ali com um X, tá joia? Bom, agora eu tenho o raciocínio da tabela, tá? Tabela de porcentagens. Eu coloquei já ela aqui completa, tá? Qual que é a ideia dessa tabela?
É você observar no exercício qual é a porcentagem que você tem que achar, qual é a porcentagem que você está procurando, e para descobrir essa porcentagem de uma forma mais rápida, você faz uma divisão. Então, se eu quero achar 100% de alguma coisa, eu preciso dividir pelo número 1. Se eu quero achar 50% de alguma coisa, eu vou dividir por 2. Se eu quero achar 25%, eu vou dividir por 4 e assim por diante. Tá? Esse é um jeito bem rápido de se montar uma porcentagem, de se resolver uma porcentagem, que é o jeito que o pessoal mais usa no comércio, por exemplo. Tá? Os cálculos que o pessoal faz de porcentagem no comércio de uma forma rápida são através dessa tabela, que aí você já tem exatamente qual é o número que você tem que dividir para encontrar direto o resultado que você precisa. Tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Quero 20% de 200. O 20% que eu quero de 200, ele está aqui. Tá? E para descobrir o 20%, a nossa divisão tem que ser por 5. Isso quer dizer que eu tenho que pegar o meu 200 e dividir por 5, que é o que a gente vai fazer aqui. Ó. 200 dividido por 5 dá 40. E aí pronto, está feito. É isso. O 40 é o meu resultado, significa que os 20% de 200 são 40. Tá? Então, é um cálculo bem rápido, só que aí você tem que saber qual o número correto de fazer. Tá? Uma dica que eu posso deixar é você entender o seguinte, ó, tá vendo 100 e 1? Se você multiplicar, ele dá 100. Se você pegar o 52 e multiplicar, ele dá 100 também. Então, quando você pega os dois números que eu tenho na tabela e multiplica, se deu 100, quer dizer que o raciocínio está correto. Olha aqui, ó, 10 e 10. Se eu multiplicar, ele dá 100. Isso quer dizer que se eu quero achar 10% de alguma coisa, eu preciso dividir por 10. E aí eu vou achar o resultado que eu quero. Tá? Ele é bem rápido de se montar, ele é bem direto, só que exige um pouco de raciocínio aqui na tabela para você saber qual é o número certo de se calcular. Beleza? Agora eu vou falar dos juros, depois dos descontos, que são relações que a gente convive com elas no cotidiano, encontra elas por aí, para a gente poder trabalhar e fazer várias coisas do dia a dia, pagar conta, comprar alguma coisa em alguma loja, você sempre vai estar relacionando juros e descontos em algum momento aí na parte financeira. Tá? O que os juros ele vai ser para a gente? Os juros é uma porcentagem que você vai adicionar naquele valor. Então, os juros vai ser algo a mais daquilo que você já tem. Tá? Você vai adicionar esse número, esse valor no que você tinha antes. Tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Uma conta atrasada no valor de R$ 140 terá 5% de juros. Tá? Então ela está atrasada, se eu for pagar ela já não vai ser mais 140, ela vai ter ali uns juros que eu vou ter que pagar. E eu sei que esse juros é de 5%. Então agora eu posso tentar descobrir qual será o valor pago agora. Então eu preciso descobrir quanto vale 5% de 140. Tá? Usando aquela ideia da tabela, o 5%, para descobrir o 5%, eu preciso dividir por 20. Então, eu vou pegar o 140 e fazer a divisão do 140 por 20. Tá? O 140 dividido por 20 dá 7. Isso quer dizer que o 7 representa para mim, né, os R$ 7, representa para mim os juros que eu vou ter que pagar. E agora, para saber qual vai ser o valor pago dessa conta, é só somar os R$ 140 que era a conta original com os R$ 7 de juros que eu acabei de descobrir. Então eu vou ter, para finalizar aqui, né, para pagar essa conta, R$ 147 no total, já contando com juros. Beleza? O desconto ele vai ser a mesma coisa, tá? Muda só um detalhe ali, né? O detalhe que muda é que o desconto está diminuindo, então ele vai subtrair o valor. Então a gente vai descobrir qual é a porcentagem e isso vai fazer o valor ficar menor, tá? Coloquei um exemplo aqui também, ó. Uma promoção dá um produto que está no valor de R$ 180, 10% de desconto. Qual será o valor pago por esse produto agora? Então, está rolando um desconto e esse desconto é de 10%. Aí a gente vai ter então que descobrir quanto é 10% de 180. E para descobrir isso, igual eu falei da tabela, a gente vai poder fazer ela, tá? Dividir ela. Ó,
Para achar 10%, você tem que dividir por 10, tá? Então, 180 dividido por 10 dá 18. Isso quer dizer que o 10% de 180 são R$18, né? R$18, então, para mim, vale como desconto. Então, é o que eu vou descontar no meu valor original, tá? Então, o 180, que era o valor que eu tinha antes, não vai existir. Por quê? Porque ele vai ser diminuído de 18. Então, 180 menos 18, eu vou ter 162. Então, esse produto que valia 180 e agora tem 10% de desconto, para eu comprar ele, eu vou pagar R$162. Então, os juros e os descontos, eles têm um raciocínio bem parecido, tá? Usa o raciocínio da porcentagem que a gente já viu aqui durante essa aula, e a grande diferença é que você não fica só nesse raciocínio, você faz alguma coisa com ele, tá? Ou você soma, se for juros, ou você subtrai, se for o desconto, tá bom? Beleza então, pessoal?